E aí, pessoal, vamos bater um longo papo aqui sobre o fantástico livro Laranja Mecânica. Vamos falar sobre lavagem cerebral, sobre seletividade na escolha de informações, uma série de sinapses aí que estão ocorrendo pela minha cabeça. Segunda vez que eu falo sobre isso já, porque eu tentei gravar uma vez e tive um problema técnico aqui, perdi tudo. Vou falar tudo de novo e talvez dessa vez eu fale melhor, talvez eu elabore um pouco melhor as coisas. Por onde começamos, tem uma citação que pra mim foi sensacional do filme Poderoso Chefão. Só que assim, sejam compreensivos comigo, porque foi um filme que eu assisti quando era novo, e eu sou velho, e quando eu assisti quando eu era novo já era velho. Então assim, a gente tá falando de um filme muito antigo, e eu não lembro exatamente das palavras, mas eu lembro que ele tava, o Poderoso Chefão, né, o Godfather, ele estava sendo questionado por uma decisão que ele tinha tomado de mandar uma pessoa de confiança para longe e deixar um cara traíra por perto, né? E é claro que o subordinado dele, ele vai falar com toda a educação do mundo, com todo o cuidado do mundo, mas basicamente o que ele estava querendo dizer ali, traduzindo, né, era: você não está fazendo uma coisa meio burra, não, de mandar o seu amigo para longe, né, e ao invés de mandar esse daqui que é teu inimigo, que vai ficar aí por tão perto, tão próximo de você. E aí ele tem uma fala que me impressionou bastante na época, que é alguma coisa como: você tem que manter os seus amigos perto, mas os seus inimigos você tem que manter mais perto ainda. E eu, moleque, né, assistindo aquilo, eu falei: cara, que negócio interessante. E faz sentido, porque se você não confia num cara, você não pode mandar ele longe, né, numa época em que a gente não tinha essa facilidade de informação e de monitoramento. Você vai mandar um cara para longe, você não vai saber com quem ele vai falar, o que ele vai fazer, o que ele vai tramar, e de repente você pode ser pego de surpresa. Quando você mantém ele perto, você observa os passos dele e consegue se antecipar a qualquer decisão e a qualquer tentativa que ele possa tomar de fazer alguma coisa. E no fim das contas dá bom essa estratégia dele. Por que eu estou começando o vídeo com essa citação que não tem nada a ver com as coisas que eu propus no começo do vídeo? Porque acho que a gente tem um inimigo que quer matar uma parcela considerável da população. Eu venho falando reiteradamente isso. Pessoas que não têm capacidade de interpretar a realidade, elas estão sendo exterminadas, só que elas estão levando junto com elas ainda um considerável número de pessoas que, embora não negue a pandemia, não consegue se isolar porque precisa trabalhar, porque precisa se expor ao risco, e muito mais gente do que o necessário se expõe ao risco. Muitas das pessoas que se expõem ao risco desnecessariamente, elas estão aí fazendo isso achando que elas estão lutando pela liberdade, achando que elas estão lutando pelo direito de serem livres e lutando contra a ameaça comunista que quer te prender dentro de casa e não deixar você trabalhar. Engraçado que o Yuval Harari, ele fala justamente sobre isso, naquela conversa fantástica que ele tem com o Mark Zuckerberg. Ele fala: você não precisa necessariamente acabar com a democracia, basta que você convença a maior parte da população a se comportar da maneira que você quer que ela se comporte. E o Brasil é um terreno muito fértil para isso, porque as pessoas, elas não têm educação, elas não conseguem refletir, isso não é culpa delas, e elas não têm pensamento crítico, e elas estão sendo constantemente bombardeadas por correntes de WhatsApp das quais elas não conseguem se defender. Elas simplesmente não conseguem se defender. Então a tia que fica recebendo corrente de WhatsApp desde antes das eleições, que a China é isso, que a China é aquilo, que o comunismo isso, o comunista aquilo, e o PT isso, o PT aquilo, são muitos inimigos, né? São muitos inimigos, é uma constante ameaça, e você tem um único salvador aí, né, que está lutando por nós, que está sofrendo por nós. E que quer que você trabalhe, que não quer que você abra mão da sua liberdade, quer que você vá pra rua. Tá vendo como, assim, os discursos, eles se encaixam? E é por isso que eu acho que vocês precisam ler Laranja Mecânica, é um clássico da ficção científica, e eu vou falar algumas coisas a respeito desse livro. Veja, Laranja Mecânica com não tantos spoilers, e se você quiser uma análise do livro, procure booktubers falando sobre, e cinéfilos também falando sobre o filme Laranja Mecânica. Tem o livro, recomendo muito que vocês leiam. O filme também é muito bom. Basicamente behaviorismo, basicamente você pega um estuprador, quanto mais um assassino, quanto mais uma pessoa que você não consegue deter, e faz um tratamento de tortura, associando essa tortura a imagens de sexo e a imagens de violência.
E essa pessoa ela sofre tanto nessa tortura, nesse filme, nesse livro, nessa obra. Ele sofre tanto com essas imagens associadas à tortura que ele passa e que ele é incapaz de cometer qualquer ato de violência e é incapaz de fazer sexo. Por quê? Porque são tantos gatilhos que quando ele vê uma cena de sexo ou uma cena de violência, imediatamente ele lembra de todo o mal-estar, de toda a tortura, de toda a dificuldade que ele passou, de toda a sensação ruim, e o corpo dele começa a reagir instantaneamente a qualquer imagem de violência e de sexo. Então, esse protagonista, essa vítima desse tratamento, né? É um assassino, é um estuprador, mas ele foi vítima desse tratamento. Ele é apresentado para a sociedade como alguém que foi curado. Ele é apresentado para a sociedade como alguém que foi curado, mas, na verdade, o que acontece? Descobre-se ao longo do tempo que aquela sensação de mal-estar, ela acontecia porque houve todo aquele tratamento inicial, mas depois ele precisava de doses de reforço. E por falta dessas doses de reforço, ou seja, ele precisava constantemente, de tempos em tempos, né, não tão intensamente quanto no começo do tratamento, mas ele precisava de tempos em tempos ser submetido à mesma tortura para que ele tivesse o mesmo mal-estar, vendo novamente cenas de sexo e de violência para que ele continuasse incapaz de praticar violência e de estuprar alguém. E quando você abre um espaço muito grande, sem o reforço do estímulo, sem o reforço desse tratamento, algum tempo, sem qualquer mal-estar causado intencionalmente, associado, né, sendo apresentado em conjunto, qualquer tortura sendo apresentada em conjunto com tortura e com violência, faz com que lentamente esse mal-estar passe e que a natureza daquele ser humano defeituoso, psicopata, começa a voltar, de forma que ele não sente mais o mal-estar em matar, ele não sente mais o mal-estar em estuprar, e ele volta à natureza inicial. Por que esse livro ele é tão sensacional para a gente entender as coisas no dia de hoje? A gente viu que muitos políticos se elegeram aí através das estratégias da Cambridge Analytica. Steve Bannon arruinou com o planeta. Um cara fode mais do que com o planeta, do que grandes ditadores, assassinos, mais do que Nobunaga, mais do que Hitler, talvez. O estrago que esse cara fez é incalculável. E desde antes das eleições, porque o que foi o evento Bolsonaro ele foi fruto de uma série de correntes de WhatsApp que alcançavam pessoas que não têm acesso à internet como eu tenho, como talvez você tenha. Pessoas que não manjam de inglês, que não sabem o que está acontecendo no mundo, pessoas que têm uma interpretação limitada. E que surfaram na versão do PT. O PT é um partido que não presta, sim, mas o PCL também não. E aí você surfa nessa onda de desconexão, de dissociação de imagem com o PT, e com o antipetismo, com essa proposta de lutar contra toda essa corrupção, você volta. E não é o que está acontecendo, né? Porque de onde vem a corrupção? Não vem das três bancadas, da bancada do boi, da bancada da bala e da bancada da Bíblia. Bolsonaro acabou de derrubar vetos e acabou de perdoar dívidas de impostos de igrejas. E aí eu leio uma notícia dessa, que o Bolsonaro ele junto com o Congresso, ele derruba vetos a leis que perdoavam dívidas bilionárias de impostos de igrejas. Aí você pensa, qual é o lobby envolvido para que a gente chegue como nação a uma decisão dessa? Porque como nação, nós chegamos à decisão de que as igrejas que devem mais de R$1 bilhão em impostos, elas devem ser perdoadas dessa dívida no momento em que a gente precisa tanto de dinheiro para o tratamento da saúde das pessoas e para a vacina das pessoas. A gente simplesmente abriu mão dessa grana toda. Isso, pouco tempo depois das igrejas serem consideradas serviços essenciais da sociedade. Quais são os serviços essenciais da sociedade hoje? Hospitais, restaurantes de entrega de comida, você tem farmácias, você tem mercados, esses são serviços essenciais, e igreja.
Bom, se você tem um Deus onipresente, onipotente, todo-poderoso, com quem você pode falar de dentro da sua casa, por que é que a gente decide, então, como sociedade, que a igreja ela será um serviço essencial? Na verdade, não deveria ser. Mas as pessoas elas estão desalentadas. Sim, mas elas podem formar grupos de WhatsApp e trocar. Elas podem assistir cultos remotamente, porque essa insistência e essa necessidade de que o fiel ele vá até o templo onde ele vai fazer grandes doações em troca de grandes curas e de grande prosperidade na vida. O Laranja Mecânica ele explica isso. Esse livro, Laranja Mecânica, ele explica isso. Porque uma vez que você faz uma lavagem cerebral na cabeça de uma pessoa, o que é a lavagem cerebral? Vamos fazer um ensaio de uma lavagem cerebral. Eu fundei uma igreja de uma religião falsa, não a sua. Eu fundei uma igreja, a minha religião é falsa e eu vou tentar extorquir o máximo de dinheiro que eu puder das pessoas. Pessoas de boa fé, pessoas pobres, pessoas sem instrução, basicamente. Eu vou focar nessas pessoas que tiveram uma educação horrível e que são muito manipuláveis, indefesas contra estratégias de hipnose usadas contra elas. O que acontece, então? Eu convenço essa pessoa de que o inimigo está ao redor. O inimigo, o demônio, Satanás, ele está possuindo pessoas o tempo todo. Inclusive na nossa igreja a gente tira demônios de corpos de pessoas. Há quem diga que são atores, mas não, são pessoas que são endemoniadas e a gente está aqui em nome de Deus para tirar esse demônio do corpo das pessoas. O inimigo, ele é cruel, ele machuca, ele fere, ele faz com que as pessoas transem, ele faz com que as pessoas cometam pecados e maldades e tudo mais. E você precisa se afastar das pessoas que não são de Deus, você precisa estar só entre a gente. Porque aqui você presencia os milagres que acontecem. A gente tira demônio do corpo das pessoas, a gente cura pessoas. E a senhora lá tem um filho que é doente, tadinha. O filho dela é autista. E ela já vendeu várias coisas, já fez várias oferendas buscando a cura desse filho dela. E essa cura não acontece, mas não acontece por quê? Porque ele não acredita. Não basta a mãe acreditar, o filho não acredita. E aí ela vê toda semana, quando ela vai e faz doações para a igreja, ela vê toda semana um monte de gente ser curada na frente de todo mundo. Diante dos olhos de todo mundo, pessoas são curadas. Mas o filho dela não. E o filho dela não é curado porque tem alguém da família dela que está falhando, que não está tendo fé suficiente para que essa cura aconteça. O que acontece? Se essa senhora cada vez mais se esforça, cada vez mais faz doações, porque tudo que ela quer é que o filho dela tenha saúde e o filho dela nunca se cura. De repente vem uma pandemia, se essa pandemia força as pessoas a ficarem em casa, todo o trabalho de lavagem cerebral que foi feito na cabeça da senhorinha lá, ele fica comprometido. Porque na igreja ela escuta assim, olha, tá vendo aquela sua vizinha lá, aquela transante, aquela pecadora? Ela vai ser destruída, ela vai para o inferno. Por quê? Porque ela não anda de acordo com os propósitos divinos. E aquele seu vizinho também, ele usa droga, maconheiro, nóia. Vai para o inferno também. Por quê? Porque rouba para sustentar o vício. E quando você faz com que essa senhora seja acolhida como se ela tivesse um favoritismo da parte de Deus, como se Deus gostasse mais dela do que da vizinha transante, do vizinho transante, porque ela tem um coração mais puro e ela faz grandes doações, ela volta para casa todo dia com um acolhimento social e um conforto emocional que ela precisa muito, porque afinal de contas, analfabeta, pouco instruída, discriminada pela sociedade, vista com um olhar de desprezo, invisível ao olhar das pessoas que a empregam no lugar onde ela trabalha, ela precisa de abraço, de acolhimento, ela precisa se sentir especial. E se numa época de pandemia você isola essa pessoa em casa, se ela não puder ir para a igreja, ela vai conversar com os vizinhos. E ela de repente pode ficar doente, pode ficar gripada, e de repente a vizinha transante, pecadora, aquela que vai para o inferno, ela pode aparecer lá e perguntar: senhorinha, está bem? Eu fiz uma canja aqui para você, ó, come. Você precisa se alimentar para sarar logo. E aí tem um vazamento no telhado da senhorinha e começa a chover e começa a pingar e molhar tudo dentro da casa dela, ela começa a perder os móveis, e quem que aparece no momento de pandemia e de isolamento? O nóio, o vizinho transante, pecador que vai para o inferno. E ele vê aquela situação que ela está passando e ele vai lá de bom grado e ele ajuda a consertar o telhado da senhorinha, ele para a infiltração, para o vazamento. A casa não tem mais mofo, ela não tem mais ataques de asma por conta do mofo causado pela infiltração de água da chuva. E ela melhora de saúde. E ela vê que os dois transantes pecaminosos, prestes a serem destruídos pela justiça divina, eles são na verdade pessoas boas, que estão cuidado bem dela. O menino, o maconheiro, o nóia lá, ele é engraçado.
ele faz ela rir o tempo inteiro, ele é bem humorado. Quando ele volta do trabalho, ele trabalha de entregador de pizza, às vezes ele traz pizza que sobra e divide com ela. E aí eles vão desenvolvendo uma amizade. E ela percebe que eles ganham menos do que ela. A senhorinha percebe que o menino transante pecador, ele ganha menos do que ela, mas ele está progredindo mais na vida, ele está conseguindo pagar a moto dele. A menina está fazendo uma faculdade EAD lá, com o salário que ela ganha, ela está conseguindo progredir na vida. E aí ela vê que tem uma discrepância, ela fala, porra, mas eu vejo um monte de gente prosperar na igreja, eu vejo um monte de gente ser liberta de demônios na igreja, eu vejo um monte de gente sendo curado na igreja, mas quem está me curando aqui é essa menina. Quem está me sustentando aqui é esse menino. E eles estão bem, e eles no fundo eles são pessoas boas, eles não são pecaminosos e endemoniados do jeito que eu escutei lá na minha igreja. Ou seja, se você deixa Athelstan no meio dos nórdicos, lá dos vikings, de repente ele vai começar a enxergar Thor. Se você deixa a senhorinha longe da igreja, ela vai começar a enxergar bondade nas pessoas que ela achava que eram iníquas e que eram demoníacas e que estão prestes a serem destruídas, e ela vai ver menos necessidade de fazer sacrifícios no altar, já que com um trabalho colaborativo ali dos vizinhos dela, entre a própria vizinhança dela, ela já consegue resolver boa parte dos problemas, e ela continua orando por Deus, e ela percebe que Deus a escuta da casa dela. Por quê? Porque Deus é onipresente. E ela percebe que ela não precisa ir mais para a igreja, e quando ela deixa de ir para a igreja, quem é que perde com tudo isso? Valdoliro, né? Espazedo. O outro lá, R.R. Soares, que é dono da maior dívida e que foi perdoado numa votação que incluiu o voto do filho dele. Do filho dele que está lá no Congresso. Por quê? Porque foi eleito pela bancada da Bíblia, de pessoas fiéis que foram induzidas nesses cultos a votar num representante para eles. Então, você tem lá que um dos deputados que participa dessa votação, ele é o quê? Filho de um dos maiores devedores dessas igrejas neopentecostais. Está entendendo que você precisa constantemente de estímulos para manter essas pessoas fiéis, e que você precisaria de muito tempo para desintoxicar e desfazer um trabalho de lavagem cerebral? Agora imagina a senhorinha que fica recebendo mensagem no WhatsApp dizendo que o vírus nunca existiu, que ele nunca causou doença, e que o inimigo... Você vê que o inimigo comunista, o inimigo petista, ele conversa muito com o inimigo capiroto, endemoniado. Houve um casamento aí do bolsonarismo com as igrejas evangélicas, por mais contraditório que o negócio seja. Se por um lado o bolsonarismo ele quer a violência, ele usa a arma pelo bem, defendendo o Senhor. Houve uma fusão aí dessas forças, né? Então... A pessoa ela não se sente mal, ela não acha que é uma crença incongruente ela ser bolsonarista e neopentecostal ao mesmo tempo. E ela que fica recebendo essas mensagens aí dizendo que a cura já existe e que ela só não é distribuída por causa do Dória. A cura já está aí, mas o Dória não deixa de distribuir o remédio de verme lá que na verdade funciona. Essa conversa de que o remédio funciona é muito fácil de colar, porque o vírus ele tem letalidade de 1%. 99% se curam, independente do que tomem. Então, quando você diz... os caras não dão ponto sem nó. Quando eles afirmam o remédio de verme cura, eles têm 90% de chance de acertar. E 1% é o quê? Assim como na igreja, o filho da senhorinha que era autista nunca se curava porque ele era autista, e a culpa era da fé dele que não era suficiente, da fé dos parentes que não era suficiente, o remédio de verme ele funciona em 99% dos casos. Ele só falha em 1% dos casos, e esse 1% dos casos ele cai naquela história lá. Como que é o nome da deputada loucona ali? Esqueci o nome dela agora. Eu segui o conselho do Mandetta e quase morri, porque eu deixei ter falta de ar para procurar um hospital. Não sigam o conselho do Mandetta. Se vocês tiverem doença, vocês já vão lá no médico e já faz o tratamento precoce. Então, assim, ninguém está morrendo de Covid, mas quando morre alguém, é porque não tomou o remédio tão rápido quanto deveria. Aí a culpa é da pessoa. Então, você não pode ficar em casa, porque senão você está se dobrando ao discurso comunista, às intenções comunistas de acabar com a
a economia do país, mas aí quando você fica doente e morre, a culpa é sua, porque você não tomou o remédio tão rápido quanto poderia, porque a cura existe. E você tem essa propaganda toda sendo feita por WhatsApp, atingindo mais de 60% da população, e aí você fala assim, não é possível, porque os caras não são tão burros assim, mas aí você está se tomando como parâmetro de discernimento, sendo que você tem acesso à internet, você às vezes entende inglês, você entende o que está acontecendo nos Estados Unidos, você acompanha o que está acontecendo na Europa, você lê um artigo da Folha e você entende o que está escrito no artigo da Folha, você consegue interpretar o que tem ali, quando que muito antes da campanha eleitoral os WhatsApps já eram disparados para as pessoas dizendo que a Folha não prestava. Então, qual é o discurso do Bolsonaro? A Folha, a Globo, esses jornais aí. Então, quando você pega uma análise criteriosa do profissional de saúde num artigo da Folha, os crentes... Os crentes do bolsonarismo, eles já estão vacinados, inoculados contra qualquer artigo que saia em algum desses canais. Então, quando a Folha de São Paulo, quando a Rede Globo, não estou dizendo que eles sejam isentos e que eles sejam bons. Odeio Rede Globo, mas assim, quando Rede Globo, quando Folha publicam qualquer matéria baseada em dados científicos e realidade, eles já são imediatamente invalidados. Por quê? Porque o bolsonarismo conseguiu colocar a figura do PT da Rede, junto com a Rede Globo e junto com a Folha de São Paulo, então qualquer coisa que eles falem já fica imediatamente invalidado. E você fala, mas é verdade, é claro que é verdade sim, mas mais da metade da população não consegue entender um artigo que é publicado porque é um analfabeto funcional, fruto do sucateamento da educação que começou a partir da década de 90. E é engraçado porque... não adianta, por mais que você mostre uma análise criteriosa, por mais que o Átila lá fale numa linguagem super acessível, aquela pessoa que está escutando isso, ela não quer entender, ela não quer escutar, ela não quer absorver aquilo para a vida dela. Agora, vamos além, né? Além do Terça Livre, além de todos esses canais, e além desse bombardeio por WhatsApp que fala assim, tá vendo, ó? O cara está aqui de jaleco branco, ele está mostrando que o remédio existe e que só o Dória que não deixa chegar na população. Quando você vê esse tipo de veiculação sendo feita, o que você precisa para que as pessoas elas continuem validando a perspectiva alienada uma das outras? Você precisa de estímulos. Lembra do Laranja Mecânica? Os estímulos eles precisam ser renovados. E aí eu quero encerrar, eu quero levar esse vídeo para um passeio que eu tive no sábado passado. Lembra aquele negócio do mantenha o seu inimigo mais perto, né? Os seus amigos perto, mas seu inimigo mais perto. Eu gosto muito de acompanhar esses canais para escutar e entender o modus operandi dele. E estou eu escutando essa rádio, Jovem Pan. Eu quase não saio de casa, só saio para mercado e para o hospital quando preciso. E no sábado passado eu fui fazer um passeio de carro com a Lara e com a Lana, coloquei elas no carro e a gente foi dirigir pela orla e dar uma volta na cidade para elas verem o mundo de dentro da segurança do nosso carro. Aí tinha um restaurante que faz delivery, a gente encomendou a acarajé, fiquei esperando do lado do restaurante, quando ficou pronto eu fui lá, peguei e a gente comeu no carro. Esse nosso passeio ele durou cerca de 2 horas, 2 horas e meia. E nesse tempo eu fiquei só escutando essa rádio aí. E música ruim é uma rádio de abrangência nacional, mas cada estado tem a sua, então tem as emissoras locais. Fiquei escutando 2 horas de música ruim. E escutar música ruim é legal, porque eu conheço quais são os artistas, as bandas, os cantores que estão fazendo sucesso no momento, me atualizo um pouco porque eu sou velho já. Escutei umas propagandas locais e nacionais e durante todo esse tempo, durante mais de 2 horas, eu tive acesso a uma única notícia jornalística. 2 horas de música e propaganda, uma notícia jornalística. Se você tem uma única notícia para colocar na sua rádio no meio de uma programação de 2 horas, você tem que escolher muito bem, né?
Imagine a responsabilidade de ser editor-chefe do que aparece no portal do UOL, do que aparece na Folha, do que aparece na Globo, do que aparece que seja na Bandeirantes aí, ou na Record, no jornal bolsonarista mesmo. O que você faz? Você tem que fazer uma análise criteriosa daquilo que você considera mais importante que o seu público tenha acesso. Pois eu vou dizer para vocês qual foi a única matéria que rolou durante essas 2 horas de músicas que eu escutei. A matéria era assim: Ministério Público intima hospital, São Lucas, se não me engano, a comprovar a existência de um leito de UTI para tratamento de pacientes, para pacientes com tratamento de Covid. A notícia era essa: um leito, era preciso provar um leito. E aí a notícia ela se estende. A atitude do Ministério Público ela decorre de uma denúncia que foi feita de que essa UTI ela não foi encontrada, que ela não existe. E se o hospital em 24 horas não conseguir provar que esse leito existe, aí a União vai cortar a verba destinada ao tratamento de pacientes com Covid. A notícia foi essa e acabou. Então, em 2 horas de música você teve essa notícia. Agora, vamos parar para pensar e vamos parar para refletir por que essa notícia existiu e com que repertório é aquela conversa. Porque para mim, quando eu escutei essa notícia, eu falei, cara, que bosta, que ridículo, que notícia ridícula. Só que essa notícia ela não foi para mim, ela foi para alguém. E para alguém ela fez muito sentido. Veja, esse hospital aqui, ele tem 150 leitos. Então, quando você diz que o Ministério Público exige a comprovação de um leito, essa denúncia ela pode ter sido um monte de coisa. Pode ter sido, por exemplo, fui lá e só achei 149. Cadê a número 150? A denúncia ela pode ter sido essa. E o hospital ele pode simplesmente ter mandado a comprovação da existência de 150 leitos e essa investigação pode ter encerrado ali e pode ter continuado tudo igual. Porque a gente não fala do desdobramento disso, certo? Mas será que foi isso que a pessoa que escutou a matéria entendeu? Não, eu duvido que foi isso que a pessoa que escutou a matéria entendeu. Porque ela já está no negacionismo e ela já está numa onda de que o Covid não existe, é um negócio que não mata, não era pra gente estar em casa, mas aí quando a pessoa morre é porque ela é burra, porque ela não foi pro hospital a tempo de fazer o tratamento precoce e tomar o remédio de verme a tempo. Porque se tivesse tomado a tempo, assim como as outras 99 pessoas em cada 100, ela teria sobrevivido. Então, o Covid deixa de ser uma doença que se espalha muito rapidamente, que se torna infecciosa antes do paciente demonstrar os primeiros sintomas. Ela deixa de ser uma doença com letalidade de 1% e passa a ser uma pessoa burra no meio de outras 99 que não tomou o remédio de verme tão rápido quanto deveria. Então, isso não tem como dar ruim para o governo. E a pessoa, ela acha que se ela perdeu 3 pessoas na família dela, é porque as 3 pessoas foram burras porque não tomaram remédio de verme, porque se tivesse tomado não teria morrido. E então essa notícia ela conversa com o repertório da pessoa, do tipo, Covid não só não existe, como o Hospital São Lucas, que é o maior da região, que tem 150 leitos de UTI, ele não tem nenhuma UTI com ocupação de tratamento de Covid. Por quê? Porque teve uma denúncia dizendo que não está lá. O hospital está aí, ó, passando perrengue para conseguir provar agora, porque muito provavelmente eles vão ter a verba cortada. Você tem toda uma realidade paralela acontecendo e nós vamos pagar o preço por não termos carregado grande parte da população que a gente nunca viu como ser humano. Mais da metade da população não tem condições de interpretar um texto básico. E a gente sempre pensou somente na nossa educação. Eu vou fazer uma faculdade melhor, eu vou fazer uma pós-graduação melhor, eu vou fazer um doutorado melhor. Por quê? Porque eu quero as melhores vagas, eu quero uma carreira internacional. Eu quero trabalhar numa grande multinacional e eu quero ótimos benefícios. E a pessoa que não estudou, ela não se esforçou. E se ela não aprendeu a interpretar um texto, então azar dela, não tem nada a ver com isso. Só que agora a gente vive num país democrático e a gente tem mais de 50% da população que não tem condições de interpretar um texto, que é alimentado por correntes de WhatsApp e que decide o futuro do país. Então quando você vê o Bolsonaro falando aquelas aberrações e você sabe que é mentira, e todos os seus amigos da mesma classe social e de mesmo nível de instrução que você acham aquilo um absurdo, você pode até tentar ir para a rua, mas você não vai conseguir. Porque o dia que você for para a rua, você vai ser visto pela sociedade, por maior parte da sociedade, como um inimigo que está querendo atacar aquela pessoa que está tentando salvá-los da ameaça comunista, da ameaça petista, da ameaça do demônio. Yuval Harari é um cara
brilhante, ele é sensacional. E ele diz que o totalitarismo, ele não precisa necessariamente acabar com a democracia, ele só precisa tomar conta dela. Ele só precisa manipular a mente das pessoas ao ponto delas lutarem ferrenhamente por aquilo que elas acham ser o melhor. Então, aquela pessoa que está invadindo loja sem máscara e dizendo eu tenho que estar aqui porque eu não sou obrigado a ficar em casa, porque estão tentando tolher a minha liberdade, ela acha de fato que ela está lutando pelo país dela, pela liberdade, pela saúde, pelo bem-estar da nação. E quando você diz que essa pessoa é o inimigo da nação porque ela está espalhando Covid intencionalmente, portanto ela é mau caráter e assassina e egoísta, você está odiando a vítima e não os manipuladores desse discurso genocida que está exterminando pessoas que não são capazes de interpretar a realidade e que juntos estão levando outras pessoas com elas. Eu quero encerrar esse vídeo que já ficou longo o suficiente com um caso para vocês. Eu estou dando aula para André e de repente ela fala: Fausto, não vou poder fazer aula hoje não. Porque a bebê ela tropeçou. A filha dela é um pouquinho mais velha do que a Lana. A menina tropeçou, bateu a testa num degrau de granito e abriu um rasgo na testa. E aí correria para o hospital. Você chega no hospital e os médicos estão todos ocupados no tratamento dos pacientes com Covid. Assim, por sorte, o casal, ele meu aluno formado e ela minha aluna atualmente, pessoas que eu considero meus amigos, por sorte eles são muito bem de vida, e tem muitos bons amigos também. Entre os contatos dele existia ali um cirurgião plástico que não só atendeu a filha deles, estancou o ferimento, tratou do ferimento, mas aproveitou e fez uma cirurgia estética para a menina não ficar com uma cicatriz horrível na testa pro resto da vida dela. E aí eu pergunto para vocês, eu me sinto muito feliz e abençoado por eles serem um casal que tem condições não só de terem um bom plano de saúde, e isso hoje já não vale tanta coisa assim, mas não só de terem condições de bancar tratamentos, mas de terem contatos para fazê-lo. A pergunta que eu deixo e se fosse eu? E se fosse a Lana que tivesse aberto a testa? E eu pegasse ela e fosse correndo para o Hospital Primavera agora? Talvez eu não tivesse competência nem para estancar um sangramento. E talvez eu não conseguisse um médico amigo aqui para resolver o meu problema. E aí em que situação eu poderia estar agora? Então as pessoas que são vítimas desse discurso genocida, elas impactam diretamente a vida de todos aqueles que não caem. Por quê? Porque se você torcer o pé, se você levar um tombo e abrir um rasgo na sua cabeça, talvez você vá para o hospital agora e morra. Esse é o preço que a gente paga por não levar com a gente as pessoas que poderiam ter sido minimamente instruídas. Mas aí você pergunta, por que a escola é tão ruim? Porque é muito caro? Porque o professor é difícil e eles não conseguem ensinar as crianças? Não. Ensino é extremamente barato, mas houve um real interesse no sucateamento da educação. A educação pública na década de 80 era boa. Na década de 90 em diante virou um lixo e as pessoas elas deixaram de ser minimamente alfabetizadas. Por quê? Porque elas estão lá. Basta que você olhe para a bancada basta que você olhe para o nosso congresso e você entende o que tem de errado. Você tem a bancada da Bíblia, então é bom que a pessoa seja inocente o suficiente para cair nessa retórica, né, pentecostal. Você tem a bancada do boi, e você vê que desde a década de 90 você tem um massivo investimento no anticomunismo, e o ataque ao comunismo ele é tão grande que você jamais passa pela sua cabeça falar de reforma agrária e redistribuição de terras. Por quê? Porque isso é a coisa mais comunista que existe. Então você jamais questiona o fato de toda a nossa produção agrícola, de quase toda a nossa carne, quase todo o nosso arroz, ele ser vendido para fora e não para nós. De soja ser plantada no lugar de coisas que poderiam fazer com que nosso acesso à alimentação fosse muito mais barato, mas tudo isso é exportado para o enriquecimento de poucas famílias.
E a gente não questiona também de onde é que veio a nossa dívida pública que leva 12 Bolsas Famílias todo mês. Perceba, o buraco ele é muito mais embaixo. E quando você acha que Lula está brigando com o Bolsonaro, você não percebe que, na verdade, o embate dos dois, o combate dos dois, ele gera cortinas de fumaça para perdão de dívida da igreja, como que rolou hoje, por exemplo. Todas essas mortes de Covid, elas geram cortinas de fumaça para a passagem da boiada. Porque a gente está tão desesperado em sobreviver a essa pandemia que a gente não percebe as coisas que estão sendo votadas e as peças-chave que estão sendo giradas nas engrenagens que fazem o nosso país se afundar cada vez mais para que um pequeno grupo de pessoas seja beneficiado por isso. É muito triste, é muito desesperançoso. Agora, assim, imagina se você pega esse discurso que eu acabei de falar com você e leva para uma igreja neopentecostal e diz assim, saquei qual que é o problema do país, a gente precisa conversar sobre isso aqui. Quem é que vai conseguir entender aquilo que eu acabei de dizer e que você pode vir a tentar repetir? Pois que a gente invista nas nossas crianças para que a gente possa sair da situação que a gente fez para a gente daqui a 20 anos, porque agora, até a eleição de 22, a gente não vai ter tempo não. Queria ter boas notícias para vocês, como eu não tenho, vai ser isso aí mesmo. Por hora é isso, um grande abraço.